Oi, pessoal. Infelizmente a live de hoje não deu para ser no horário. Estou chegando aqui agora do evento, mas foi por uma boa causa. Tivemos a oportunidade aí de Oi, pessoal. A live de hoje acabou não acontecendo no horário previsto, devido a um evento que eu fui participar, mas foi um evento importante, o evento feito pelo Instituto Conserva Rio, no qual se debateu sobre a questão da segurança pública. E o tema foi guerra à polícia, né? Como é feita, como é engendrada todo esse combate às forças de segurança. E muito interessante, palestraram ali uma promotora, um juiz e um delegado. A palestra foi extremamente elucidativa e valeu muito a pena participar ali do evento, pois esclareceu muita coisa. E por isso não deu para fazer a live no horário padrão, mas eu estou aqui trazendo essa nossa live com um grande atraso, infelizmente, mas com essa informação que nós temos aí na nossa, digamos, tomada de espaço, né? Na nossa preocupação de trazer luz também na área de segurança pública, um instituto aí se mexendo e com um excelente conteúdo. Nesse caso, falar também um pouquinho do que aconteceu na semana. Nós tivemos aí o Nove Dedos deixando de comparecer na sua própria, digamos assim, né, no seu pontapé inicial de campanha, porque começou, né, literalmente na data de hoje, e já o Bolsonaro vai a Juiz de Fora, o nome é até importante, Juiz de Fora, que o local do juiz na eleição é ficar de fora, e isso é muito importante, até para ter isenção. Enfim, e o Bolsonaro lota Juiz de Fora, como de costume, mostrando força, mostrando que a campanha dele começa já em alta, provavelmente vai assim até o final, e é do líder nas pesquisas, né, o Nove Dedos, aquela coisa patética. Mas, além disso, tivemos uma segunda live, né, do Bolsonaro ali no Cara a Tapa, onde também foi bacana, ele falou muitas coisas, esclareceu muitos pontos. É interessante que nessas duas lives que ele teve, tanto aquela de 5 horas, essa foi aproximadamente 2 horas e alguma coisa, ele esclarece pontos, porque os entrevistadores tiveram liberdade de perguntar. Ele não restringiu, ele não fez esse tipo de coisa, então ele permitiu aos entrevistadores perguntar à vontade. E agora teve também do ex-ministro da Saúde, candidato aqui pelo Rio, o ministro Pazuello, que também esclareceu pontos importantes. A gente tem a questão aí daquele remédio que não podia falar, que era absurdo, mas Harvard agora parece que entendeu que essa ciência não era tão absoluta, aquilo que já havíamos alertado há muito tempo, né? Mas enfim, e tudo isso se desdobrando em um momento que é delicado. Nós temos aí uma eleição pela frente, como eu falei, já começou, inclusive o meu caso, agora a minha campanha também começa hoje, e nós temos que correr atrás. O ideal era que 47 dos deputados federais do Rio de Janeiro, os 70 estaduais, fossem todos, né, do lado do Brasil, porque nós temos Brasil e aquele lado vermelho lá. O ideal era isso. A gente sabe que não vai acontecer, até porque tem eleitores de esquerda, é natural, nós estamos numa democracia, mesmo que nós tenhamos a vitória, não vai ser absoluta, então não vai dar para ter 513 deputados, digamos assim, né, conservadores, de direita, ou até libertários. Não vai acontecer, isso não vai acontecer, mas nós precisamos ter o máximo de espaço possível. O Senado, nós temos apenas uma vaga por estado. Ao que tudo indica, nós temos o nome aqui, né, o 142, aí, o Daniel Silveira,
E espero que nada aconteça para atrapalhar a campanha dele, mesmo porque qualquer um que tem uma noção de direito penal sabe que a pena acessória segue a principal. Então, uma vez a graça atingindo a pena aplicada pelo STF, todas as acessórias deveriam seguir o mesmo destino. E o Daniel Silveira estaria disputando o Senado. Mas nós sabemos que muitas águas vão rolar até aí e muita coisa pode acontecer para prejudicar essa candidatura, que eu vejo como a única realmente boa para o nosso Senado. E, como eu falei, aqui, né, a gente tem o governo atual, mas principalmente o Bolsonaro arrebentou em Juiz de Fora, e toda cidade que ele passar, tudo indica que isso vai se repetir. O Lula sequer vai no lançamento da sua campanha, ou seja, tudo indica que realmente a coisa está acabando. Entendam, a esquerda não está acabando, isso não existe. A esquerda vai se reinventar, ela vai lançar novos nomes no futuro, até porque 2026 o Bolsonaro não pode ser candidato, e nós precisamos ter nomes para lá também. Mas a esquerda vai se reinventar, ela é mestre em fazer isso, ela empurra algumas faces dela para a gente, se for preciso, como ela fez, né, no passado, tentou fazer com o nazismo e tudo isso, ela tenta transferir suas responsabilidades. Mas, uma vez que o Bolsonaro, né, seja eleito, é ideal que ele tenha uma base muito forte. Mas ele está trabalhando nesse sentido, está solidificando. Eu acho que o amadurecimento da população é o principal, até porque até aqui no Maracanãzinho nós tivemos no lançamento da campanha dele um resultado aí muito bom. Na minha visão foi muito bom, porque o pessoal soube identificar quem realmente está do nosso lado, né? Como eu falei, tá aí o Daniel Silveira, não adianta Romário querer colar agora, porque Romário ele só seria uma opção numa condição do Daniel Silveira não ficar inelegível. E teremos debate, vamos ver o que cada um fala. O Bolsonaro, como eu falei, nas duas lives ele se mostrou muito objetivo, ele esclareceu muitas coisas, ele derrubou muitas ilações que fazem em relação a ele. A gente sabe, que quem acompanha sabe, mas a grande mídia não deixa isso passar. Então isso foi muito bom no sentido de fazer com que algumas pessoas que não são propriamente seguidores do Bolsonaro tivessem a oportunidade de conhecer a versão dele dos fatos e assim abrir os olhos. Nós sabemos que estamos num mundo em crise depois de uma pandemia, a qual ele alertou, eu sempre vou lembrar isso, ele alertou que não era para fazer isolamento, uma guerra que ele não envolveu o Brasil, muitos queriam que ele envolvesse, uma parte queria que ele entrasse ao lado globalista, outros queriam que ele entrasse do lado do Putin, ele simplesmente não envolveu o Brasil, manteve relações diplomáticas, e agora é rumo a outubro. O trabalho vai ter que ser feito, o presidente começa já com a pressão que já vinha alta, e 7 de setembro nós temos que mostrar isso, vamos mostrar força, porque isso é necessário. Para quem aí tem alguma dúvida em relação ao sistema eleitoral, e eu não vou aqui questionar, né? Mas vamos fazer o seguinte raciocínio. Se você acha que um árbitro de futebol pode te prejudicar, e você joga para ganhar de 1-0, esse árbitro realmente vai poder te prejudicar. Basta ele anular um gol teu legal, criar um pênalti ali e acabou o problema. Agora, se você joga com uma qualidade de fazer uns 5-6-0, não adianta, o árbitro não vai conseguir mudar essa realidade. O árbitro não vai conseguir, em um time totalmente desequilibrado, intervir de forma cabal na partida. Ou seja, ele não vai conseguir esse resultado. Isso é muito importante. É importante mostrar essa força em cada manifestação, o que aconteceu hoje em Juiz de Fora, o que vai acontecer em todas as presenças que o presidente tiver. Ou seja, mostrar força no 7 de setembro para ficar claro que não vai dar para dar uma puxadinha para a coisa seguir por um caminho.
a coisa vai ficar realmente nas mãos do povo. E lembrando, é importante um Congresso que dê base para o presidente. Outra coisa, vamos olhar também para as nossas assembleias legislativas, tá? Quem aí não é do Rio, quem é do Rio aqui, alerge, quem não é do Rio, olhar bastante para a sua Assembleia Legislativa. Por quê? Vamos lembrar da pandemia, gente. Quando o STF autorizou governadores a fazer N arbitrariedades em prol da tal pandemia, então vamos fazer isolamento, isso e aquilo. Quando isso foi autorizado, Bolsonaro não fez. Governadores fizeram. Aqui no Rio, a nossa Assembleia Legislativa conseguiu tirar do poder quem se mostrou tirano. Em São Paulo isso não aconteceu. Então, o povo de São Paulo pagou um preço muito mais alto que aqui no Rio. Embora nós tivéssemos aí prefeitos ainda insistindo, mas o povo de São Paulo não pagou um preço muito maior, o povo do Rio Grande do Sul, entre outros estados. Por quê? Quando em Minas parece que o governador recuou, tudo bem. Quando aqui no Rio de Janeiro ele avançou com a tirania dele e tudo, a Assembleia Legislativa botou ele no devido lugar, que era fora do palácio, e agora está tentando voltar, né? E aí o vice-governador assume e não toma as medidas radicais, e a gente viu que o Rio de Janeiro foi afetado sim, sofreu sim, mas sofreu menos em se comparando a outros estados, como foi São Paulo, como foi aí o Rio Grande do Sul, N outros do Nordeste, Bahia, enfim. Então é importante, não só a majoritária, é essencial ele reeleger o Bolsonaro. Reeleger o Bolsonaro não é uma questão hoje de opção, é essência, é essencial mesmo. Porque o outro lado, se entrar, vai usar todo o mecanismo que tem para perseguir, para calar. E a gente já viu que ele tem tentáculos em outros poderes. Então a reeleição do Bolsonaro, vamos ser honestos, é inegociável, é essencial. Eleger também um governo do Estado que não adote pautas progressistas, também. Que esteja alinhado com o presidente para não fazer o que os outros fizeram, embora aqui no Rio, São Paulo, eles fingiram, né, esse alinhamento. É muito importante. Da mesma forma, o senador é importante. Dessa vez só vai um. Então, 2/3 do Senado não serão trocados. Vão continuar lá. Porém, tanto Câmara quanto Assembleia Legislativa fazem a diferença. É muito importante dar ao presidente condições de governar. Uma Câmara que sustente não é o governo dele, não. É as nossas pautas. É sustentar tanto o governo dele, para que ele possa governar, quanto proteger aquilo que nos é caro. Bolsonaro fala numa live, né, em uma dessas lives, ele falou uma coisa excepcional, que é um exemplo de como ele não se deixa cegar pelo poder. Ele é perguntado sobre a questão de aborto, por exemplo. E ele fala o seguinte: se o aborto for aprovado no Congresso, eu veto. Convicção dele, ele veta. Se derrubar meu veto, a gente pode correr atrás, né? Que tem aí os instrumentos de controle de constitucionalidade, enfim. Mas vamos ter que cumprir a lei. O que o Bolsonaro está dizendo? Que se o povo... E olha que aborto é uma pauta abjeta. É uma pauta que nós temos que ser contra sempre. Mas ele está falando o seguinte: mas se o povo botar um congresso em que a maioria defenda o aborto, eu veto, porque eu sou contra. Mas se ainda assim eles derrubarem meu veto, é a vontade do povo, que está sendo traduzida no legislativo. Já o ministro Barroso, num evento, uma deputada pergunta para ele, ela na plateia, como convidada, ela pergunta para ele sobre essa questão. E ele fala assim: não, como é um direito fundamental, essencial, o Supremo tem que decidir. Ou seja, olhem quem é contrário à democracia. De um lado, nós temos um que diz: eu sou contrário, mas ainda que seja, para mim, algo absurdo, se é a vontade do povo, eu vou me curvar. O presidente falou isso. Com outras palavras, mas ele falou isso. Já o ministro, que sequer foi eleito, não representa a vontade do povo, ele atropela, ele deixa claro que atropela
com a maior tranquilidade do mundo o legislativo. Porque ele entende que se o aborto é importante para ele, na cabeça dele, o Supremo tem que intervir. Sendo que o local para discutir uma lei é no legislativo, justamente por quê? Porque todos os representantes ali são eleitos pelo povo. Tudo bem que a gente tem aquela conta maluca, mas todos são eleitos pelo povo. Então, qual é a lógica? Eu vou respeitar a vontade do legítimo detentor do poder. Se o poder emana do povo, é o povo que decide se uma coisa deve ser aprovada ou não. Se o aborto deve ser aprovado ou não. Então, se você é contra o aborto, você tem que votar em quem é contra a legalização do aborto. Se você é a favor do armamento civil, você tem que votar em quem é a favor do armamento civil. Mas não só no Bolsonaro jogar tudo na conta dele. Tem que votar também no legislativo. Porque ele precisa governar. Ele precisa defender sim as pautas e ele faz, mas ele tem os limites dele. Ele tem que governar. Ele está preso aos princípios da administração pública. Então, qual o papel aí do legislador? O papel do legislador é justamente garantir que determinadas pautas não passarão. E aí o Supremo vai intervir? Ou seja, quem defende a democracia é quem, apesar de vencido, aceitaria a vontade do povo. Já o Barroso deixou claro que não é essa a linha do Supremo. Então, não estou aqui atacando o Supremo, não. Até porque a instituição é a instituição. As pessoas que a compõem são as pessoas que as compõem. É totalmente diferente uma coisa da outra. Tá? Então, qual é a lógica? É fundamental reeleger o presidente. Por quê? Porque nós precisamos dar continuidade ao trabalho dele. Antes que façam críticas, entendam, todos os cenários sem ele seriam pior. Vamos pegar a pandemia? Pandemia. Não, vou voltar. Vamos pegar fogo na Amazônia. Ia entrar dinheiro para a ONG. Ia entrar mais estrangeiro aqui para dilapidar o nosso solo. Era isso que ia acontecer. Ele não permitiu. Vamos para frente. Pandemia. Lockdown. O que qualquer outro governo teria feito? Isolamento. E o isolamento feito pelo Estado, pelo município, é uma coisa. Feito pelo governo federal, teria o respaldo. Ele coloca ali uma regra de estado de sítio, acabou, tá na Constituição, seria constitucional. Ele baixa a lei, né, da Covid lá, que permite até que alguns usem para abusar. Não concordo que obriga a vacina, não. Porque ela fala vacina com comprovação. E até hoje a vacina não foi comprovada. Ela ainda está em fase de experimento e nem vacina é terapia gênica. Mas, vejamos, economia. Ele não queria o isolamento, ele não queria trancar as pessoas, ele não queria falir tudo. Fizeram, mas o Brasil não virou uma Argentina toda quebrada. Guerra, ele não se envolveu. Ou seja, economicamente, em questão de trabalho, em questão de saúde, em todas as decisões que ele teve, o cenário seria pior se não tivesse ele lá. Mas, em muitas das coisas, o Congresso atrapalhou, principalmente no primeiro biênio aí, né, que Rodrigo Maia Alcolumbre. No segundo biênio, pelo menos a Câmara facilitou um pouquinho a vida do presidente, não ficou jogando contra. Ficou ali um presidente da Câmara que eu considero apático, mas enfim, pelo menos não atrapalhou. O Senado, sim, o Senado continua sendo uma pedra no sapato. Ainda vai ser, porque, como eu falei, nós só vamos conseguir trocar 1/3 do Senado. Cada estado vai trocar um único senador. Então, vamos trocar para melhor, né? Piorar ou manter o que tá, não cabe. Vamos botar algo melhor lá. Já a Câmara, dá para trocar todo mundo. Então, tem que ser bom para ficar. É para manter quem é bom. Mais ou menos, meia boca, ruim, péssimo, que vai embora. Lembrando, a esquerda tem voto cativo. A esquerda tem voto cativo. Ainda bem que o Freixo não vai entrar, porque ele entrou numa de disputar o governo do Estado. Mas ele vai botar um poste dele lá. Tenho certeza disso. Ele vai botar um boneco dele lá.
Porque eles têm gente para isso. Então, é óbvio que vamos ter gente da esquerda, que infelizmente, enquanto o povo não perceber, vai entrar o cara que a gente chama de centrão. E votou numa porrada de gente do centrão. Ah, Bolsonaro fez a conta do centrão. Não fez, não. Não fez, não. Foi o centrão que chegou perto dele. Mas se você vota no montão do centrão, se 1/3 do Congresso é centrão, então é porque o povo quis. Como ele falou do aborto, ele vai aceitar. Se nós colocarmos 513 deputados centrão, ele vai governar com centrão sim. Porque ele respeita, e ele já falou isso, a vontade do povo. Ou seja, basta saber escolher. Esquerda, não adianta. Aquela meia dúzia de porcaria vai estar lá. Eles têm votos. Eles só votam neles. O que não pode é o povo continuar votando no centrão ou naquele esquerdista que fala bonito. Isso que a gente tem que ter cuidado para dar base para o presidente governar. Força, ele já mostrou que tem. Porque ele está enchendo todas as cidades. Capacidade, é o que eu falei. Todo o cenário de todos esse período que ele governou, todos podem ficar puto com ele, que ele falou que o cara apareceu jacaré, isso e aquilo. Podem ficar puto. Mas foi o que ele falou na live daquele Rica Peroni. Eu não posso omitir uma informação que eu tinha. A empresa disse que não ia assumir efeito colateral. Ou seja, ela falou, toma aí, e se der problema, azar o seu. Ele só não omitiu. Ele não omitiu. Ele também não proibiu porque as pessoas queriam. Eu acredito que mais levados pela mídia do que qualquer outra coisa, mas queriam. Então você não nega. Negar um remédio, ainda que seja terapia gênica, seria inviável. Mas ele alertou que podia ter risco. Ele alertou com um tom de brincadeira sim, mas alertou. Então qualquer cenário seria pior. Sabe aquela galera que queria que ele entrasse do lado globalista? Nós íamos estar agora sem fertilizante. Comida no mundo, no Brasil, caríssima. Tá caro. Mas o Canadá tá controlando fertilizante por causa do, como diz uma cantora, os peidos das vacas. Os Estados Unidos, limitando também. A Europa não é autossuficiente, nunca foi. Até porque tem uma relação de um certo comportamento de luxo, né? A China, com aquela população toda, a Índia com aquela população toda, precisam comprar. Então vamos fazer o seguinte conta. Não fosse ele, estaria faltando comida no mundo. E diesel no Brasil para escoar comida para o mundo. Que ainda tem essa. Porque nós, graças a anos e anos de governos incompetentes, só temos a malha rodoviária. Muito mais caro do que uma malha ferroviária. Mas essa malha rodoviária, os caminhões estão aí, transportando diesel. Se o diesel tiver caro pra caramba, o caminhoneiro não consegue trabalhar. Ou ele vai jogar frete lá pro alto. Aí essa comida que já é escassa, fica mais cara ainda. Sem fertilizante, sem agrotóxico. Lembram quando a esquerda brigou contra o agrotóxico? E agora com diesel caro, vai pagar o que numa carne? Vai pagar no quilo de A100, 120 reais? É isso que o povo vai pagar? Que era isso que ia acontecer. Aí sabe o que eles vão falar? A miséria que o Bolsonaro trouxe. Quando eles criaram a miséria. Por outro lado, podia ter entrado junto com a Rússia, na guerra ao lado da Rússia. Como alguns também acreditavam que era a solução. O próprio Lula ficou até queimado na Ucrânia. E nós agora teríamos problemas com os globalistas, que, embora sejam horríveis, têm um poder do caramba. Nós estaríamos aí à mercê de bloqueios internacionais de todos os tipos. Logo, é bem complicado, mas o Bolsonaro conseguiu se manter naquela neutralidade que muitos chamavam de covardia, omissão. Ele conseguiu manter o mundo comendo. Ele conseguiu manter o Brasil conversando com os dois lados. Ou seja, não importa o que as pessoas digam, qualquer cenário hoje sem ele seria pior. Então isso é importante. Por isso é importante reeleger. E a campanha dele começou com tudo. Como eu falei, eu peço desculpas pela live ter começado tão tarde, mas eu tive um evento importante. Vou repetir aqui para quem não estava no início da live.
um evento importante do Instituto Conserva Rio, no qual foi debatido muito sobre segurança pública, muito interessante mesmo, tá? Uma abordagem muito pontual. Foi apresentado alguns fatores que alguns eu já tinha em mente, mas me ajudaram muito a até solidificar a minha visão sobre o crime e o socialismo, e eu vou falar isso numa live em breve, mas esse estratagema e essa junção de crime, socialismo, de revolução, guerrilha, tudo isso, o evento que eu fui hoje só ajudou a corroborar tudo aquilo que eu vejo, e é tudo aquilo que eu já prego, e inclusive eu já tenho 2 palestras sobre isso, mas que a gente consegue aprofundar. E hoje eu ainda consegui bases mais sólidas para sustentar esse problema. Eu costumo falar que na questão de segurança pública, eu comecei a ver que o maior problema da segurança pública, e a gente tem um montão, tá? A gente tem um problema de salário, nós temos problema de escala, nós temos problema de carreira, e eu sei que para cada polícia a coisa fica mais grave ainda. A polícia civil, por exemplo, ela tem uma dificuldade de ascensão de carreira muito grande. Eu sei disso. Eu sei que a questão das escalas na polícia militar é um problemão. Então nós temos essa consciência. Nós sabemos que temos problemas de infraestrutura, todos esses tipos de problemas. Só que para ir para Brasília, eu vou ver outros problemas de outras polícias. Porque eu acredito que algumas polícias militares não têm um problema de escala, mas tem um de ascensão na carreira. E alguma polícia civil não tem de ascensão na carreira, mas tem de outra questão. Só que, há um bom tempo, eu já compreendi que, sem combater os ideais revolucionários, aí nós podemos chamar de socialista, comunista, progressista, qualquer nome bonito que eles queiram se dar. Mas eu vou chamar de revolucionário. Porque o revolucionário é aquele cara que ele, quando erra, e ele vai errar, porque ele faz uma construção artificial da realidade, ele inventa soluções artificiais, e quando ele erra, o que o revolucionário faz? É igual aquela criança, estava construindo um monte de pecinha, ficou errado, ele joga tudo no chão e faz de novo. Só que você não pode fazer isso com vidas humanas. Você não pode fazer isso com uma sociedade. Eu não posso simplesmente jogar tudo no chão e reconstruir. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o revolucionário, ele tem essa visão destrutiva da coisa, ele sempre vai fracassar. E é como eu falei, ele se reinventa. Ele vai se recompor, vai vir com outra cara. E eu comecei a ver essa ligação entre a guerrilha revolucionária e a narco-guerrilha que nós temos hoje aqui na América Latina como um todo. E aí, a partir do momento que eu enxerguei isso, eu falei assim, não, o crime não vai ser combatido da forma que a polícia combate. Não é que a polícia não tenha que trabalhar, pelo contrário, ela tem que trabalhar, ela precisa trabalhar, porque se a polícia parar, cara, o caos está instaurado. E é isso que eles querem. Então, mas a polícia tem que ter respaldo. Respaldo não é só legal, não. Não é só lei, não. É respaldo legal, é respaldo moral, é respaldo acadêmico. Ela precisa de tudo isso. Então, na prática, a questão da segurança pública hoje é muito mais enfrentar a narco-guerrilha socialista do que tentar achar que o problema reside numa prática delituosa. Ah, é guerra às drogas, é isso. Não. Não, é guerrilha socialista. O problema ali é dominação, tá ligado a poder. Não é nem o dinheiro a prioridade é o poder. Claro que o dinheiro é um meio, né? O dinheiro, o material bélico, mas é poder, é exercer poder sobre as pessoas. E é isso que o socialismo faz em qualquer lugar que ele está. Ouvi uma frase no evento de hoje, onde se questionou, não adianta você perguntar para alguém que está ali, morador na comunidade, o que ele acha. Ele não vai poder falar a verdade que ele tem medo. Mas aí você faz a comparação. Pergunta o cubano o que ele acha. Pergunta o norte-coreano o que ele acha. Esse cara não tem liberdade para falar. Sabe por quê? Porque ele está vivendo sobre um regime autoritário. Tá, o nosso também
precisa melhorar. Mas essa galera vive num regime autoritário, ele não pode falar o que ele pensa. E é assim que vive o morador da comunidade. Ou seja, a narco-guerrilha, ela é socialista. Ela é revolucionária. E eu acho que hoje, depois do evento de hoje, foi só a pá de cal nessa minha visão. E é por isso que eu acho que o crime precisa ser combatido em todas as visões, em todos os campos, inclusive dentro do Congresso. Inclusive lá. Inviabilizando que as teses, que o discurso que defende o criminoso, que na verdade defende a revolução, ainda que seja através do criminoso, inviabilizando que esse discurso prospere. É importante combater, debater, se opor a esse discurso revolucionário, porque ele aceita a revolução, não importa o preço, ainda que pelas mãos do crime. Pessoal, não vou responder qualquer pergunta que tenha sido enviada pelo horário. Mais uma vez eu peço desculpas, mas era muito importante a presença lá no local e eu termino por aqui. Tá? Agradeço todos que assistiram. Vai ficar gravado. Peço que ajudem a compartilhar para que essa live chegue em todas as pessoas possíveis.